O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou aos seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados, não posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque é seu amigo, vai levantar-se, ao menos por causa da sua impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto, pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos amados, então mais uma vez eu gostaria de acolher, com carinho, você que vem rezar conosco. Acolho também a família do falecido Mário Renato Longen, no 7º dia de sua Páscoa, 7º dia de seu falecimento. Para nós hoje também na igreja da Arquidiocese de Florianópolis é um dia de luto. Nós sepultamos hoje à tarde o Padre Vitor Galdino Feller. Padre Vitor Feller estava com 72 anos, saudável, e há alguns meses atrás foi diagnosticado com um câncer, e aí em poucos meses faleceu ontem à tarde. Estava conversando com um amigo, sentadinho com ele, e disse assim: não estou me sentindo muito bem. E daí dobrou o pescocinho e partiu. Desse jeito.
E o Padre Vitor era uma figura muito importante na nossa diocese, vigário geral, era aquele que responde no lugar do bispo, quando o bispo não pode. Mas um homem de muita capacidade, foi meu professor, foi professor dos últimos padres todos, dos diáconos também, foi professor do diácono Jonas, do diácono José Augusto, de todos os últimos padres aí. Ele escreveu muitos livros, dava palestras no Brasil todinho, uma perda muito grande para a nossa igreja, né? Então rezamos pela alma dele hoje também. E hoje também, como é a vida, temos as tristezas e as alegrias da vida, né? Então temos a alegria dos irmãos hoje do catecumenato, né? São os adultos que estão se preparando para receber os sacramentos, adultos já, mas alguns vão receber batismo, outros vão receber Eucaristia, outros crisma, outros barba, cabelo e bigode, batismo, Eucaristia e crisma. E temos os noivos também, que daqui a alguns dias vão estar se casando com a graça de Deus, né? Os catequistas que ajudaram eles nessa caminhada, os catequistas que estão ajudando os nossos catecúmenos nessa bênção de Deus. E nesses dias de tempo comum, como é hoje, 17º domingo de tempo comum, nós estamos na vida comum de Jesus, na catequese de Jesus. E hoje acontece uma coisa muito interessante. O plano de fundo, que liga todas as leituras, toda a liturgia de hoje, é a oração. O evangelho que nós ouvimos hoje é de São Lucas. Lucas, no evangelho, o Pai Nosso que nós rezamos normalmente nas missas, é o Pai Nosso que está no evangelho de Mateus, que ele tem mais palavrinhas. Você entende, né? Nós temos 4 evangelistas. Qual é o nome deles? Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 escreveram sobre a vida de Jesus. Imagina, né? Terminando essa missa aqui, eu escolho 4 pessoas de vocês, dou uma folhinha em branco e peço para vocês escreverem o que eu falei. Todo mundo vai escrever a mesma coisa, mas todo mundo vai escrever de forma diferente. Uns vão lembrar de um detalhe, outros de outro. Assim com os evangelistas. Então, o Mateus, a oração do Pai Nosso é aquela que ficou comum em que nós rezamos na missa. O Lucas aqui, ele é um pouquinho mais econômico nas palavras. Então, o Lucas ensina, mas é interessante a gente pensar em alguns momentos desse texto do Evangelho. Um deles, o primeiro momento é esse. Jesus ensinou a oração porque um dos discípulos pediu a Jesus: Senhor, ensina-nos a rezar. Como vocês, meninos e meninas lindas do meu Brasil varonil, que estão aí com os seus catequistas, pedindo para eles: ensina a gente, queremos aprender um pouco mais, queremos receber os sacramentos. Como esses noivos, suas noivas e seus noivos, que também passaram por esse tempo de formação, para entender um pouquinho mais daquilo que é o sacramento do matrimônio, que é o sacramento. Vieram pedir. Hoje de manhã, na missa da manhã, nós tivemos a acolhida de 100 crianças que vão fazer IVC, que também vieram pedir: olha, ensina a gente a rezar. E aí, quando o discípulo pediu, Jesus ensinou. E é interessante, porque era uma época em que as pessoas tinham dúvidas, e até tinha gente que dizia que nem todo mundo era filho de Deus. Tinha pessoas que se achavam mais abençoadas do que outras, e tinha gente que achava que algumas pessoas eram amaldiçoadas. Pensa, né? E aí a primeira coisa que Jesus diz é: quando vocês rezarem, digam assim: Pai Nosso. Isso foi uma revolução para aqueles dias. Porque se Jesus estava dizendo: quando vocês forem rezar, digam Pai Nosso, Jesus estava dizendo: se o Pai é nosso, nós todos somos o quê? Irmãos. E eles achavam que uns, daquele tempo, eram mais irmãos do que os outros. Eu sou irmão dos meus, da minha tribo, dos fariseus como eu. Eu sou irmão dos... Eles achavam, tinha gente que nem falava, né, maninha amada? Tinha gente que nem falava com outras pessoas. Eles achavam que nem todos eram irmãos. E quando Jesus diz: oi meu amor, estava com saudade tua. Que bom que tu veio visitar a gente de novo. Muito bom. Quando Jesus diz: o Pai é nosso, aquelas pessoas, elas entendem uma coisa diferente que elas não entendiam até aquele momento. Todos nós somos filhos do único e mesmo Deus. Todos nós somos irmãos. Ninguém é maior, nem menor, nem melhor,
nem pior do que ninguém. Todos somos filhos de Deus. Quem habita dentro de você é o Espírito Santo, dom de Deus. E aí Jesus ainda ensina algumas outras coisas. Ele ensina a pedir o pão de cada dia. Ele ensina a pedir: não nos deixeis cair em tentação. A tentação pode vir até nós e virá todos os dias seremos tentados, como o próprio Cristo foi tentado. A gente pode lembrar, por exemplo, de quando o demônio falou para Jesus: transforma essa pedra em pão. Jesus foi tentado, ele estava morrendo de fome, pegou a pedra na mão e pensou assim: eu posso fazer isso, posso transformar essa pedra em pão. Só que ele não caiu na tentação, então ele não pecou. Então a tentação pode chegar até nós, e nós é que vamos decidir se vamos cair na tentação, nos deixar seduzir, ou se vamos nos esforçar, oi meninas lindas, ou se vamos vencer a tentação. A gente decide. Ele também pede uma outra coisa: livrai-nos do mal. Livra-nos do mal. E ele também ensina uma outra coisa muito interessante: Pai, perdoai-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos. Isso é interessante para a gente pensar na vida da gente. Porque quando a gente reza a oração que Jesus ensinou, a gente pede para que Deus nos perdoe do jeito que nós perdoamos. A gente tem que rezar essa oração como se estivesse diante de um espelho. Como é que eu estou perdoando? Eu estou com raivinha de alguém? Estou com ódiozinho, quero matar alguém, quero que alguém morra, que alguém pague o que me fez. Como é que eu estou perdoando as pessoas? Como é que está isso? Porque quando eu rezo, eu peço que o Senhor me perdoe do jeito que eu perdoo. Essas são as palavras do Pai Nosso, filhos amados. Só que o que eu queria chamar a atenção de todos nós hoje, para que todos nós refletíssemos, é: Jesus não ensinou só as palavras da oração. O que a gente lê hoje no Evangelho de Lucas é capítulo 11. Você pode chegar em casa durante a semana e ler o capítulo 11 de Lucas. Jesus vai além das palavras. Quando ele termina de ensinar as palavras, ele começa a contar uma parábola. E ele diz assim: olha, se um amigo seu bate na porta da sua casa de madrugada, porque ele recebeu uma visita em casa, ele não tem nem um pãozinho para servir para os amigos, para o amigo que chegou, e ele bate na tua porta dizendo: amigo, me dá 3 pães, porque chegou visita e eu não tenho pão em casa, e já é meia-noite. E ele fica batendo na tua porta e você diz: olha, eu não vou te atender, porque eu e os meus filhos já estão dormindo. Mas se aquele vizinho continua batendo, toque na tua porta, e batendo, insistindo, o que Jesus diz? Ele vai te atender por causa da tua impertinência. Porque você está sendo um chato batendo na porta daquele vizinho. Você está sendo impertinente. E o Senhor, ele diz: o vizinho vai te atender por causa da tua impertinência. Percebe o que Jesus está ensinando para a gente? A gente tem que falar as palavras que ele nos ensina, mas nós temos que rezar insistentemente. Impertinente, bater como se fosse um vizinho chato, batendo 3 horas da madrugada para pedir pão na porta do vizinho, e batendo, até que aquele vizinho atenda. É isso que Jesus está ensinando. Às vezes a gente diz assim: eu rezo e nada me acontece, e a gente está rezando de 15 em 15 dias, por exemplo, ou fez uma novena no ano passado, uma novena nesse ano, e acha: estou rezando e nada está acontecendo. E Jesus está dizendo: você tem que bater de madrugada, e tem que ser impertinente. E aí ele continua dizendo na oração, ele continua falando assim, ó: batei e a porta se, buscai e aquele que pede, recebe. Então o que é que o Senhor está dizendo? A gente tem que pedir as coisas para Deus, tem que bater na porta de Deus, tem que buscar as coisas de Deus. E aí ele ainda conta uma outra historinha. Ele fala assim: se alguém de vocês tem um filho, quem é que tem filhos aí? Levanta a mãozinha, pode ver. Olha que bênção. Jesus diz: se alguém de vocês tem um filho, e o filho pede um pão, qual é o pai que vai dar uma pedra no lugar do pão? Se o teu filho te pedisse um pão, tu darias uma pedra para ele? Jesus diz: e se o filho te pedir um ovo, você daria o escorpião?
Não daria, né? Aí sabe o que Jesus diz? Se vocês que são maus, que não valem nada, que são uma racinha de à toa. Não, ele não disse tudo isso, ele só falou vocês que são maus. Ele está falando de vocês que são maus porque só Deus é bom. Só Deus é bom. Então, se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os filhos de vocês, quanto mais o Pai do céu. Agora, filhos, quero ver se vocês lembram o que Jesus prometeu dar para todo aquele que pedir. Opa, alguém lembrou aí, gente? Prometeu dar o quê? Olha, melhor paróquia do sul do mundo, cara. Prometeu dar o Espírito Santo. Veja o que ele fala no finalzinho da leitura. Ora, se vocês que são maus saber dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu, Ele dará o Espírito Santo a todo aquele que pedir. Então, filhos, vamos para casa hoje levando essa verdade no nosso coração. Jesus nos ensina a rezar e ensina as palavras do Pai Nosso, mas Ele ensina a rezar com insistência, ensina a pedir, a buscar, e Ele ensina a pedir o Espírito Santo. A nós descei divina luz. Espírito Santo, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Espírito Santo, luz divina, iluminai-nos. Ele ensina a pedir o Espírito Santo. Quando Ele ensina a rezar, Ele diz que é importante a gente pedir o Espírito Santo. Vou fazer uma pergunta para ninguém responder, só para pensar. Quantas vezes hoje você pediu o Espírito Santo? Na semana, quantas vezes você clamou o Espírito Santo? Quantas vezes você costuma pedir o Espírito Santo todos os dias? E Jesus ensina a gente a pedir o Espírito Santo. E Ele ensina e Ele promete que vai dar. E o Espírito Santo nos orienta nas nossas dúvidas. O Espírito Santo nos fortalece. O Espírito Santo nos dá ousadia, nos dá coragem, nos dá discernimento. O Espírito Santo nos torna fortes para que a gente supere os obstáculos. O Espírito Santo ilumina o nosso entendimento. A nós descei divina luz. Você pode pedir a qualquer instante. Se você reza, Espírito Santo, luz divina, iluminai-me. Vem comigo, Espírito Santo. Me ilumina, Espírito Santo. Se reza a oração do Espírito Santo, e são tantas orações do Espírito Santo que a gente pode dizer. Se canta uma música do Espírito Santo. É importante, filhos. Não vamos deixar de insistir na nossa oração. Talvez você nem lembre mais, mas a primeira leitura é do livro do Gênesis. É quando Deus promete destruir Sodoma por causa do pecado. E Abraão vai, Senhor, e se lá tivesse 50 pessoas, tu vai destruir? Ah não, se eu achar 50, eu não destruo. E se tu achar 45? Não, não vou. E se tu achar 40? Senhor, e se tiver só 30 pessoas justas, tu vai destruir? Vê como Abraão vai insistindo. E se tu achar só 15 justos? E se tu achar só 5 justos? Senhor, se eu estou sendo chato, me desculpe. E se tu achar só 10 justos? Percebe a insistência? No Salmo, o que a gente cantou? No Salmo, naquele dia em que gritei, vós me ouvistes, ó Senhor. É oração insistente. É impertinência da oração. É a oração constante. E o que nós cantamos tão lindamente hoje, antes da homilia? A nós descei divina luz, pedir o Espírito Santo sempre. Não vamos nos esquecer disso. E que a palavra de Deus, filhos amados, nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.